do messianismo, a questão de que Cristo seja o Messias, de que Cristo seja Deus. Ele passa a fazer uma leitura simplesmente a partir dos pressupostos do racionalismo, do racionalismo. E a partir desse racionalismo ele fala que, na verdade, a figura do Messias e a figura do Jesus como Deus foi construída pelos discípulos como material propagandístico, certo? Então aí começa uma certa uma descaracterização do próprio texto sagrado, daquilo que o texto sagrado fala acerca de si mesmo. Então essa escola olha para a escatologia dentro dessa mesma abordagem. Eles não mudam com relação à escatologia. Essa abordagem é para toda a Bíblia. Essa abordagem é para todo o conteúdo bíblico. Está submetendo a Bíblia a essa análise, essa análise racional, essa análise puramente racional, nesse conceito de racionalismo, né? Nesse conceito de racionalismo. E aí temos esse outro cidadão aqui, Ferdinand Christian Bauer, tá certo? O principal teólogo nessa visão foi Ferdinand Christian Bauer, teólogo da Universidade de Tübingen, do século XVIII, baseado na filosofia de Hegel, tese, antítese e síntese. Ele desenvolveu toda uma estrutura dos primórdios do cristianismo. Para Bauer, Pedro representava a ala judaica do cristianismo. Tese, Paulo, a gentílica. Antítese, Atos, a igreja unida. Síntese, então ele diz que Atos na verdade é uma construção artificial, não necessariamente é uma narrativa histórica de Lucas, certo? Mas é uma construção artificial para conciliar as teologias contrastantes de Paulo e Pedro e Paulo, no caso, judaico e a gentílica, Paulo. Então Atos é uma conciliação, é uma coisa artificial, algo que só foi possível no segundo século. Toda essa estrutura do seu pensamento estava fundamentada na Redação Geschichte, a história da redação, um movimento de pensamento alemão que afirmava que o livro de Atos também os evangelhos foram escritos mais de uma perspectiva teológica do que uma perspectiva histórica, ou seja, foi uma construção artificial para condensar a imagem dessa unificação doutrinária, que na verdade ele supõe que não exista, tá certo? E aqui a questão de afirmar que os apóstolos e os discípulos construíram a imagem do Messias como um elemento propagandístico, tá certo? A escola liberal abordava não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia como um texto puramente mitológico. E com isso não encarava os milagres e as profecias como sobrenaturais, mas apenas como parte da mitologia de povos antigos, que deveriam ser reinterpretados a partir de pressupostos puramente humanos e racionais desse ponto de vista dessa escola, tá certo? Então, nessa época surgiu essa escola, essa abordagem, esse liberalismo, e esse liberalismo passou a trabalhar não somente com o Apocalipse, mas com toda a Bíblia a partir desses pressupostos. E esses pressupostos levaram muitos a entender que o Apocalipse não tem um cumprimento no tempo e no espaço, na história humana, mas sim são simplesmente referenciais éticos, referenciais morais atemporais, né, para toda a sociedade. Então vemos aí uma das escolas que vai ser construída por esse personagem, e também por um que vamos ver aqui, que tem uma abordagem específica chamada Bultmann. Então essa é a escola do liberalismo. Aí temos a escatologia consistente também. A escatologia consistente. A escatologia consistente nasceu por meio de uma dissidência dos liberais. Nesse rompimento, alguns autores, ao discordar com o ponto de vista liberal, então nem todos abraçavam, né, aqueles pontos de vista extremados do liberalismo, né, de alegorização total da Bíblia, e a Bíblia como referencial apenas ética e moral, mas não literal, propuseram uma síntese. E aí os caras eles até discutem, né, até são dissidentes, mas eles não abandonam totalmente aquilo, não destroem totalmente. Eles ajeitam aqui, ajeitam ali, adaptam, né, fazem uma síntese. Propuseram uma síntese, unindo algumas ideias liberais ao verdadeiro conceito escatológico ou futurístico, tá certo? Então, eles até entendem que aqueles conceitos liberais, aquela filosofia desenvolvida na época, ela tem muita importância, né? Ela tem muito valor, só que eles não abandonam totalmente a questão do ponto de vista bíblico. Então, com isso eles tentam uma sintetização, né? Tentam unificar
uma e outra posição, demonstrando que o reino será futuro num plano ético e atual. Mas houve outros que se divorciaram totalmente do liberalismo. A exemplo disso, citamos Johannes Weiss, que temos aqui a imagem e o livro dele, tá certo? Johannes Weiss, o qual em 1892 publicou um livro com o seguinte título: Jesus Preaching on the Kingdom of God, certo? Me perdoem aí a pronúncia, tá? Nesse livro ele argumentou que os ensinos do Senhor Jesus num plano completamente diferente daquele adotado pelos liberais. Para ele, todo o ensinamento de Jesus é escatológico. Então o que ele faz? Ele lança para o futuro a realização de tudo aquilo que Jesus está falando. Enquanto o liberal diz, não, aquilo não tem realização no plano da realidade humana, tá? No plano literal. Aquilo é tudo afirmações de cunho ético e moral. Então não interessa pesquisar se vai ser hoje, se vai ser amanhã, em que época, as 70 semanas de Daniel. Esquece tudo isso. Isso é simplesmente afirmações que trazem essa simbologia para que você tenha aí um referencial ético e moral. Você saiba, ó, o diabo persegue a igreja, o diabo perseguiu o povo de Israel, persegue atualmente a igreja, mas a igreja prevalece. Você sabe que você vai contar com o apoio de Deus para vencer. Inclusive muitos desses liberais eram deístas, né? Entendiam que Deus até existe, mas ele está distante, né, impessoal, ele não se relaciona com a humanidade, ele não interage na história humana, ele não interfere no ciclo da história. Então ele criou e deixou, e a gente se vira aqui com o que a gente tem. Então muitos liberais eram também deístas. Eles não eram ateus, eles não negavam a existência de Deus, mas entendiam que Deus criou o sistema e o sistema não é interferido pela ação de Deus. Deus interage diretamente com o homem e com o sistema. E aí alguns acabam se separando dessa escola por causa desses excessos. Por exemplo, esse Johannes Weiss. Ele argumenta então que aquilo que Jesus falou está no plano escatológico, se cumprirá no futuro. Em algum momento isso virá a acontecer, mesmo que hoje nós não observemos. Mas em algum momento isso poderá vir a acontecer. E quando os liberais ensinavam que o reino de Deus é ético e que se expande gradativamente no decorrer da história da igreja, Weiss entendia que ele virá no futuro, de forma dramática e repentina. É desse ponto de vista de Weiss que surgiu o nome escatologia radical e consistente. Escatologia radical e consistente. Aí temos também Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, esse que está retratado aqui embaixo, foi mais longe ainda que Weiss. Aquilo que Weiss aplicou somente às palavras do Senhor Jesus, Schweitzer aplicou a todo o Novo Testamento. Apesar de ter rompido com os liberais, continuou usando seus métodos críticos. Então a metodologia criada pelos liberais era muito importante para esses pensadores. Eles entendiam que não poderia ser ignorada, por isso eles tentavam uma conciliação. A única maneira de explicar de forma adequada e satisfatória o Novo Testamento seria com base em uma interpretação totalmente escatológica acerca do reino de Deus. Ele dizia que a preparação para a entrada no reino é a transformação moral. Então, aí o conteúdo ético e moral do liberalismo. Então ele fala, isso tem uma certa relevância. Mas de que forma? Isso na verdade é uma preparação para o plano escatológico. Então aqui diz, isso que Jesus falou não é que isso não exista no plano literal. É que isso na verdade está reservado para o plano escatológico, está para o futuro. Então as questões éticas e morais da Bíblia Sagrada são para hoje. As questões da palavra de Deus são para o futuro, que é o que Albert Schweitzer aproveita aqui. Ele diz, olha, a questão da ética e a moral presente na Escritura é uma preparação para um reino futuro, para um reino escatológico. Dessa forma, Schweitzer explicava que a ética deve ser praticada para entrar num reino determinado, repentino e vindouro, e não após a entrada no reino. Então ele fala, olha, toda essa questão ética e moral asseverada pela Escritura é uma preparação para um reino futuro que virá a ser implantado de forma drástica. O que o liberal jamais entendia dessa forma, jamais aceitava isso. Ele não entendia, não aceitava que tudo aquilo fosse cumprir, nem hoje e nem daqui a 1 milhão de anos. Aquilo era tudo alegórico, era simplesmente um referencial ético e moral. Esses camaradas que eram dissidentes diziam, não, a ética e a moral de fato existem, e são para hoje, são na verdade uma preparação para o reino que será estabelecido, que virá e algum dia será implantado. Sendo assim, a ética é um meio para a entrada no reino, não é o reino quem produz a ética. A lição que ele tira da parábola do tesouro oculto e da pérola preciosa
que nada tem valor real comparado com o reino. Schweitzer entendia que a vinda do reino, na vinda do reino, as pessoas que se enquadrassem nas condições morais estariam habilitadas para entrar no reino. Aquelas que não se enquadrassem continuariam fora dele. Para afirmar isso, ele se baseava principalmente nas parábolas que eram os ensinos específicos de Jesus, tais como a das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Então veja, o estabelecimento drástico, dramático, repentino do reino, pessoas que estão adequadas a ele e pessoas que não estão adequadas. Aqueles que estão adequados e aqueles a quem a moral e a ética da Bíblia os tornou próprios para isso. Aqueles que não estão adequados ficarão fora do reino milenial, conforme ele coloca aí no seu modo de pensar. Além das parábolas, ele citava também as seguintes palavras de Jesus: não estás longe do reino de Deus. Marcos 12:34. A noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. João 9:4. Esses ensinos de Jesus são interpretados como a repentina chegada de um reino urgente. Este reino, portanto, era futuro, novo quanto à sua qualidade, repentino na sua vinda e no seu valor infinito, tá certo? Então, dentre os pensamentos desses dois dissidentes aí da escola liberal, né, que constituem a escatologia consistente, Johannes Weiss e Albert Schweitzer, há um aproveitamento do sistema criado pelos liberais, tá certo? Há uma questão do referencial ético e moral, entendido como algo que está construindo a sociedade de hoje, a sociedade atual, e principalmente no caso de Weiss, há a questão do cumprimento escatológico, do cumprimento das verdades bíblicas para o plano escatológico. Então, por exemplo, haverá um reino milenial, sim, no plano escatológico, no futuro. O referencial ético e moral está nos preparando para entrar nesse reino, ou aqueles que não o adotarem ficarão fora dele. E aí o Albert Schweitzer usa os textos, principalmente as parábolas, né? As 10 virgens, né? A parábola aí as 10 virgens e a parábola do joio do trigo, para mostrar que haverá pessoas que estarão prontas, aptas ao reino que será implantado, ou pessoas que não estarão. Então essa proposta escatológica nasce de uma dissidência dos liberais, distanciando-se dos liberais que encaravam o ensino de Cristo somente a partir de uma abordagem puramente ética. Weiss declara que, na verdade, o ensino de Cristo deve ser entendido como plenamente escatológico, sendo aguardado seu cumprimento para um tempo futuro e de forma drástica, tá certo? Então aí há esse distanciamento desses pensadores aqui da escola liberal, principalmente nessa questão do cumprimento drástico daquilo que é escatológico. Já a abordagem de Schweitzer, com o chamado caminho moderno, era entender que o reino evoluiria paulatinamente. Então, aqui dá ênfase à questão do cumprimento drástico, aqui dá a questão de uma evolução. Então, através do referencial ético-moral, há uma evolução na sociedade, e essa evolução é uma preparação para o reino escatológico. Mas a conclusão a que ele chega sobre o propósito de implantação do reino por Cristo é que terminou por dar em um grande fiasco com a morte da cruz. Então ele, infelizmente, dá essa declaração que é até constrangedora, vamos dizer assim.